Amém. Deus abençoe. Bom dia a todos. Tenho aqui dois relatórios que queria só falar rapidamente da Angola. Um para o mês de novembro, onde foram impressos mais 1500 livros durante o mês de novembro. Eles têm aqui os títulos que imprimiram: Lugar de Adoração, Poderoso Deus, Desvelado, O Tempo de União e o Sinal, Ordem da Igreja, Qual é a Atração na Montanha, A Segunda Vinda do Senhor, Escolha de uma Noiva e Fé Perfeita. E no mês de dezembro até o dia 25 foram impressos mais 1500 livros: Ministério de Cristo, O Abismo Chama pelo Abismo, Fé Perfeita, O Lugar de Adoração Escolhido por Deus, A Escolha de uma Noiva, O Tempo de União e Sinal, Ordem da Igreja, Qual é a Atração na Montanha, O Poderoso Deus Desvelado, A Segunda Vinda do Senhor. Amém? Em novembro e dezembro, mais 3000 livros foram impressos, amém? Em Angola e distribuídos, impressos e distribuídos, amém? Queria também só falar que esta semana recebemos algumas mensagens de boas festas, de Ano Novo, de alguns irmãos, alguns que já estiveram aqui, outros nunca estiveram, mas já nos conhecem, e vários irmãos um pouco por todo o mundo mandaram algumas mensagens para a igreja, para que o Senhor abençoe o novo ano e desejando que esta época de festas tenha corrido bem. Retribuímos as saudações e hoje queríamos, então, posto isto, queríamos olhar para a palavra nesta manhã. Vamos começar o tema da adoção e vamos começar por... temos várias escrituras, mas se calhar vamos ler a primeira e depois sentamos, amém? Apocalipse capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. E depois queria ler o versículo 11, depois vamos orar e podemos sentar. Apocalipse capítulo 9, versículo 1, 2 e 3. Amém? E diz assim: E o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu o fumo do poço, como o fumo de uma grande fornalha. E com o fumo do poço escureceu-se o sol e o ar. E do fumo vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. Amém? No original, se nós formos ver, este poço do abismo significa um poço sem fundo, sem fundação. Amém? O versículo 11 do mesmo capítulo diz, mais à frente, versículo 11 diz: E tinham sobre si rei o anjo do abismo, estas coisas que saíam desse poço. O rei era o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e Abaddon significa destruição, e em grego Apolion, uma outra palavra que significa destruidor, ou destruição também. Bem, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesta manhã confiando plenamente em Ti, não nas nossas capacidades, mas confiamos nas Tuas. Oramos para que Tu olhes agora por nós nesta manhã, Tu nos abençoes, Pai, a nossa oração. Ajuda-nos enquanto estamos em Tua casa, pedindo, Pai, que Tu nos sirvas que Tu ponhas a Tua mesa e nos sirvas o melhor manjar nesta manhã, Pai. Oramos para que nenhuma palavra, Senhor, fique por entender, fique por receber, nem seja mal interpretada, Senhor, mas que Tu tomes o controle, Senhor, sobre todas as coisas nesta manhã, Pai. Oramos, Senhor, para que Tu possas derramar das Tuas bênçãos agora, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos. Amém. Amém. Podem sentar. Nós vimos aqui no capítulo 9 que há então poderes sem fundação, ou cuja fundação é o abismo. E se nós virmos em 2 Timóteo,
no capítulo 2, nós vamos ver algumas escrituras nesta manhã para criar aqui um tema, para criar uma base de trabalho. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, então Paulo está a falar a Timóteo e ele diz: esses que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, perverteram a fé de alguns. Ora, eles estão sem fundamento, amém? Estes desviaram-se da verdade. E quando se desviaram da verdade, perderam a sua base, perderam o seu fundamento. E continua Paulo a dizer: todavia, o fundamento de Deus fica firme. Amém? Não é o fundamento de Deus não é um poço sem fundo. Amém? O fundamento de Deus é firme. Tendo este selo. Ora, e qual é o selo? Amém? O selo é algo que é absoluto. Está até o seu destino. Amém? Não pode ser quebrado. Então, o fundamento de Deus, a base de Deus tem um selo. O Senhor conhece os que são seus. Ele sabe quem eles são. Amém? Ele sabe quem eles são. Qualquer que profere o nome de Cristo, qualquer que se chame cristão, aparte-se, afaste-se da iniquidade. Amém? Isto é o quê? Isto é santificação. Amém? Todo aquele que chama o nome de Cristo, todo aquele que se chama cristão, então esse tem este fundamento. Este fundamento é firme. O Senhor conhece os que são seus. Isto é um selo. Amém? Isto é um selo até o dia da redenção, diz a Escritura. Amém? E o fundamento de Deus é ao contrário do que lemos em Apocalipse, é um fundamento firme. Amém? É inabalável. Amém? E continua Paulo a dizer: numa casa grande há vasos, não há só vasos de ouro e de prata, também há os outros. Há os de pau, os de barro, uns para honra, outros para desonra. Então, e ele continua a instruir Timóteo. E quais são as obras de honra que Paulo diz a Timóteo? Se alguém se purificar destas coisas, é vaso para honra. E o que é que isso significa? Está santificado, está idóneo, ou seja, limpo, pronto para o uso do Senhor, é adequado. Amém? Se alguém se purificar. E está preparado para toda a boa obra, qualquer que o Senhor queira usar. Amém? As obras dos cristãos são as obras de Cristo. Amém? As obras dos cristãos. Cristo disse: vos maravilhai-vos destas coisas, vós fareis estas mesmas obras e ainda mais ainda. Amém? Então, está aquele que se purifica, que se santifica, está pronto para o uso, está pronto para ser usado em qualquer boa obra que o Senhor assim quiser. E ele disse: estas obras vós as fareis também. Continua Paulo a dizer então: foge dos desejos da mocidade. Foge daquilo que tu tinhas, aqueles desejos que tu tinhas lá no início. Amém? Aquelas coisas. É necessário que essas coisas se percam. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente. Amém? Segue estas boas obras juntamente com os que. Ou seja, isto implica esta santificação, esta preparação para as boas obras, implica uma nova companhia. Amém? Implica andar com nova gente. Implica ter novas associações. Rodear-se de novas pessoas. Amém? Então, Paulo está a dizer: segue estas boas obras, a justiça, a fé, o amor, a paz, com aqueles que com um coração puro invocam também ao Senhor. Amém? Então, nós vemos aqui que o fundamento, nós estamos a falar do fundamento de Deus em contraste com o fundamento sem fundo do abismo. Amém? Que não tem fundamento. O fundamento de Deus é firme e tem um selo. O Senhor conhece aqueles que são seus. Amém? Esse é o selo. Amém? Deus olhou lá desde antes da fundação do mundo e colocou o nosso nome num livro. Amém? E esse é o selo. É que Deus nos conhece. É que nós sempre fomos filhos. Amém? Agora, Paulo está a dizer, quem tem este selo, aparte-se da iniquidade, santifique-se. Amém? Separe-se do maligno. Amém? Agora, há vasos de honra, há vasos de desonra,
quais são os de honra? O que é suposto fazer-se? E Paulo então está a dizer, aquele que se purifica é vaso de honra. Está santificado, está adequado para qualquer obra que Deus queira usar. Amém? Toda a boa obra, diz Paulo, toda a boa obra do Senhor, qualquer uma, Ele está pronto, Ele santificou-se. Amém? O profeta chega a dizer que não é o sangue que nos salva. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. E porquê que ele diz isto? Porque a Escritura vai sempre dizendo que o sangue é uma propiciação, é uma expiação. O sangue está aqui para nos limpar de todo o pecado. Para nós, aos olhos de Deus, Ele olha e vê-se o sangue. Ele olha e vê a purificação. Agora, dá a ideia na Escritura que há pessoas que vão ser salvas mesmo sem ter este sangue. Lá no fim, vão perder muitas coisas, mas lá no fim, a Bíblia diz, abriram-se os livros e foram julgados pelas suas obras. Amém? Não foram salvos por graça, foram salvos por obras e, entretanto, já perderam o rapto, já perderam muitas coisas. Ora, nós estamos aqui para estarmos em completo companheirismo com Deus. Amém? Porque nós amamos o Senhor. Nós amamos fazer as suas obras. Nós amamos estar com os que partilham da mesma santificação. Amém? Então, nós estamos a ver que o sangue, diz a Bíblia, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, então o sangue nos purifica de todo o pecado. Amém? E é nesse ponto que o profeta fala isso. Agora, nós que nos purificamos destas coisas, Paulo está a dizer, foge daqueles desejos que tu tinhas antigamente, amém? Aqueles desejos mundanos. Ok, nós separamos-nos, nós paramos com isso, nós criamos aqui o nosso fundamento, amém? Nós não pertencemos a nenhum poço sem fundo, nós pertencemos a uma rocha firme e sólida, amém? E esse é o nosso fundamento. Ora, Paulo está a dizer, foge dessas coisas, mas agora, santificado, estamos idóneos, estamos preparados, estamos adequados para o uso do Senhor. Amém? Paulo está a dizer isso. Estamos preparados para qualquer das boas obras, qualquer uma. Amém? Agora, o que é o corpo de Cristo? Uns são profetas, outros são apóstolos, uns são pastores, outros são evangelistas, outros doutores, outros têm um dom disto, outros falam línguas, outros cantam, outros tocam, outros louvam, outros oram. Amém? Cada um tem... O corpo de Cristo é assim. Dons. Amém? Boas obras. Ora, segue então a justiça, a fé, o amor, a paz, com os que também têm um coração puro e também invocam o Senhor. Ora, isto implica nós rodearmos-nos de nova gente, de novas pessoas, quando nós estamos então separados, preparados para toda a boa obra. Amém? Este fundamento leva-nos a criar, para além de nós, quando nós temos este selo, somos selados, ou seja, o Senhor conhece aqueles que são seus, nós temos o selo de Deus. Então, agora nós apartamos-nos da iniquidade e rodeamos-nos de novas pessoas. Paulo continua a dizer, rejeita questões loucas, sem instrução, porque só produzem contenda, só produzem luta. Em Apocalipse, no capítulo 17, nós vemos, diz assim no versículo 8, a besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era, já não é, mas que virá. Ora, estes não estão escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Estes não têm o firme fundamento. Porquê? Porque aqueles que têm o fundamento também têm o selo. Deus conhece os que são dele. Deus escreveu-os no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Deus escreveu-os lá. Eles têm o selo, eles têm este fundamento, que é o que Paulo chama. Ora, então estes admiraram-se muito desta besta, mas que há de subir de onde? Do abismo. Amém? Do mesmo lugar sem fundamento. Do mesmo lugar sem fundo.
Amém? Irá à perdição. Ou seja, não tendo fundamento, irá para a perdição. E quem é que foi atrás? Quem é que se admirou? Quem é que caiu com isto? Foram aqueles cujos nomes não estavam descritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Aqueles que não tinham o selo. Aqueles, porque os outros que têm o selo, Deus conhece-os e o nome está escrito. Amém? Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo novamente está a dizer: Irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pela reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento. Não saiam do vosso fundamento, que tanto custou a montar, que tanto custou a fazer. Amém? Que tão alto preço foi pago para que o tenham. Não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, nem por carta, por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ora, e nós estamos neste tempo. Amém? E nós vivemos este tempo agora. Mas Paulo está a dizer que na altura, o dia do Senhor, o dia de Cristo, não chegaria sem que antes isto se manifestasse. Ora, estando nós nestes dias, nós vemos que o dia de Cristo está pronto, está prestes a se manifestar. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é Paulo a dizer para que eles não se movam facilmente por qualquer doutrina que viesse. Porquê? Porque ele diz, nós já por palavra, já por carta, já nós mesmos fomos aí para montar um fundamento, para montar uma base. Amém? E ele está a dizer, ora, não vos perturbeis, não saiam deste fundamento. Amém? Só porque alguém diz qualquer coisa, só porque alguém diz alguma coisa, ou faz, ou porque alguém comete algum escândalo, não vamos perder este fundamento que tanta luta nos trouxe, tanta batalha nos trouxe. Amém? Foi tão difícil montar este fundamento. Não saiam agora só porque alguém faz isto, ou se desvia, ou chama isto, ou chama aquilo. Amém? Mantenham-se aí firmes. Porquê? Porque quem é que vai no fim sair? Aquele que não tem um fundamento. Amém? Quem é que no final de contas, vai realmente perder-se? Aquele que não tem realmente o fundamento firme. Amém? Porquê? Porque não levou o selo. Amém? Apocalipse 20. Vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou-o no abismo. Ali era o lugar dele. Amém? No lugar sem fundamento. Ali o encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. Este selo é para fechar. Amém? E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ora, nós vemos quem é realmente, nós lemos antes, quem é que saía de lá, quem era o príncipe de lá. Era a destruição, o atributo de Satanás. Amém? E agora nós vemos que no final, então ele é colocado aqui e é encerrado e é fechado para que pare com as suas obras, para que pare de enganar as pessoas, para que pare de levar após si aqueles que não têm fundamento, porque é lá a sua origem. Amém? Sem fundamento. Ok? Nós vemos que o mesmo Judas pertencia a este lugar. Jesus disse, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, Jesus a falar ao Pai, nenhum se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aquele que põe a mão no prato comigo, esse mesmo levantará a mão contra mim. Amém? Então, nós vemos que há pessoas que pertencem a este local, sem fundamento, sem fundo, o lugar do destruidor. Amém? E há outros que têm o fundamento.
Amém? Tem o fundamento, tem o selo. Qual era o fundamento de Noé? Amém? Gênesis no capítulo 7. No mesmo dia entrou Noé e a sua família, e a mulher e as mulheres dos seus filhos, entraram todos na arca. E com ele, todos os animais, macho e fêmea, todos entraram, toda a espécie, gado, réptil, a ave, tudo, pássaro, toda a espécie, toda a carne, em que havia espírito de vida, diz a Bíblia, entraram na arca com ele, entraram com Noé nesta arca. E os que entraram como Deus tinha ordenado. E o Senhor fechou por fora a porta, fechou, foi o Senhor, o próprio Deus, quem fechou aquela arca. Ora, para os que estavam cá fora, que não tinham a mesma base, o mesmo fundamento, eles pensavam que Noé se tinha trancado ali dentro, eles olhavam para aquilo como se aquilo fosse um caixão, se fosse o caixão de Noé. E os primeiros 7 dias deu a sensação que realmente tudo aquilo, eles estavam a caminhar para a morte. Mas, no entanto, nós vimos que depois, no final do 7º dia, quando começa a chover, eles repararam que aquele era o lugar de salvação. Aquele não era o caixão de Noé, apesar de estar pregado, aquela era a salvação de Noé e da sua casa e de toda a vida. Amém? E quando Jesus foi pregado na cruz, todos pensaram que aquele era o seu caixão. Amém? Aquele madeiro foi feito e foi pregado para o encerrar debaixo da terra. No entanto, nós sabemos que aquilo foi para a salvação da noiva. Amém? Nós estamos a falar de fundação aqui. Amém? Há uma fundação, uma rocha, que aqueles que Deus conhece estão nessa fundação e recebem um selo, e há aqueles que não têm esta fundação. A fundação deles é o abismo e o selo é a marca da besta. Amém? O profeta diz na mensagem o rei rejeitado, e ele vai começar a falar sobre a adoção, e ele diz que quer falar sobre o livro dos Efésios, porque Efésios está a colocar a igreja em ordem. Ele diz, sabem o que eu quero dizer? É colocar na posição certa. E acho que é para edificar a igreja. Efésios termina com o quíntuplo de Efésios e diz, tudo isso é para a edificação da igreja. Tudo isso. Vamos abrir em Samuel, capítulo 8, e vamos ler no versículo 19. Primeiro Samuel, capítulo 8. Vamos ler no versículo 19 até ao 22. Bem, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19. Bem, estamos juntos? (19 ao 22) diz assim: Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, sairá adiante de nós, fará as nossas guerras. Ouvindo depois Samuel todas as palavras do povo, as falou perante os ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel, dá ouvidos à sua voz, constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos filhos de Israel, vá-se cada qual à sua cidade. Amém? Nós sabemos que aqui o povo, nós vemos Deus a dizer-lhe, o povo não rejeitou o profeta, o povo rejeitou o Senhor. O povo rejeitou Deus como líder.
E o profeta começa este estudo da adoção, começando por aqui. E ele diz, não é a vontade de Deus que o homem governe sobre o homem. Amém? Não é a vontade de Deus que haja um homem a governar a sua igreja. A vontade de Deus é que o Espírito Santo governe o seu povo. Amém? Deus enviou no dia de Pentecostes o Espírito Santo, até os dias de hoje, para governar a sua igreja. Amém? Para governar o coração dos homens e a vida. Amém? Não somos nós que nos devemos governar a nós mesmos, nem é nenhum governo que vem de homens que é suposto mandar em nós. Amém? Nós devemos ser governados pelo Espírito Santo. E o profeta começa a dizer que realmente o que era importante no governo de um país era que esse país tivesse homens que fossem governados pelo Espírito Santo para orientar o país no melhor caminho. Amém? A política não tem respostas para nós. A política não tem a resposta para os problemas do mundo. A política, ainda por cima, hoje em dia, está governada por homens que são ateus, que são anticristo, ou ainda pior do que isso. E, diz o profeta, também vemos isso nas nossas igrejas, diz ele. No entanto, não foi isso que Deus escolheu para nós. Não foi isso que Deus decidiu. Deus escolheu para nós a liderança do Espírito Santo. Cristo no coração do homem. Amém? E nós estamos a entrar no tema de adoção. Então, nós vemos que o inimigo chega e ele vai chegar a um pequeno grupo do povo de Deus, e quando o inimigo conquistava, lá antigamente, no tempo do Velho Testamento, quando o inimigo conquistava, o que é que ele fazia? Ele arrancava os olhos, como fizeram a Sansão. E era logo isso que eles faziam. Agora, eles vão tentar fazer isso. E é isso que o inimigo sempre tenta fazer, é arrancar os dois olhos, se ele conseguir, para que o povo não consiga ver o que está a fazer. E é isso que Satanás tenta fazer hoje com todo o cristão. É tirar-lhe o fundamento. É tirar-lhe a visão. Amém? Ok? Eles gostam de viver durante 6 dias de qualquer forma que queiram. Depois vão à igreja ao domingo de manhã e vem aí um intelectual qualquer com muitos diplomas que consegue pregar um sermão e algumas piadas, que faça cócegas aos ouvidos e os faça estar entretidos como se estivessem a ver um filme, a ouvir televisão, e isto acontece ainda hoje, e dizem uma pequena oração e mandam-nos para casa, e eles sentem aquela segurança lá dentro, como já cumpriram com a religião deles. Amém? E o profeta diz, essa não é a vontade do Espírito Santo. O Espírito Santo quer que viva de forma santa todos os dias e todas as noites da semana, separando-se das coisas do mundo. Amém? E nós, quando estivemos a ver estas escrituras da fundação, a que é que Paulo chamava? Se nós realmente somos vasos de honra, nós estamos separados, amém? Nós estamos separados para toda a boa obra que Deus quiser fazer em nós, amém? Nós estamos santificados, amém? Agora, qual é a terra do crente do Novo Testamento? Qual é, não é? A terra que lhe foi prometida, amém? No Antigo Testamento eles tinham uma terra prometida, que era Canaã, e eles passaram pelo deserto para chegar até essa terra. Amém? Qual é a terra prometida no Novo Testamento? O profeta diz que este livro de Efésios é um paralelo com o livro de Josué, em que, depois de passar pelo deserto, agora há que tomar a terra, tomar a promessa. Amém? A promessa é o Espírito Santo, porque acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Joel, capítulo 2. Josué, antes deles atravessarem o Jordão, Josué disse, vão ao meio do acampamento e limpai as vossas roupas, santificai-vos a todos,
que nenhum homem chegue à sua esposa, porque dentro de 3 dias vereis a glória de Deus. Amém? E isto é um paralelo com a nossa vida. Amém? Deus chama-nos do meio do mundo, do meio do Egito. Deus faz-nos passar por um nosso deserto. E antes de nós atravessarmos e tomarmos a promessa, nós temos que nos santificar. Amém? Nós temos que passar por essa santificação para vermos a glória de Deus. E se nós já passamos por essa santificação, e se realmente já tomamos posse da nossa promessa, nós estamos hoje a ver a glória de Deus. Se não estamos, ainda não chegamos ao nosso ponto. Ainda não passamos pelo nosso Josué. Ainda não estamos no nosso Efésios, que nos coloca em posição no corpo. Amém. É um processo de se preparar para herdar a promessa. Amém? O fundamento foi colocado, a fé. E depois Paulo diz, ora agora, tendo esse fundamento, há um selo. Amém? E agora, importa que tu te separes e que faças estas boas obras e congregues com os da mesma fé. Amém? E depois, então, este é um vaso de honra que está separado, que está santificado. E agora há o selo. E estamos selados até ao dia da redenção. Cada uma daquelas terras foi provida. Cada uma daquela herança de Israel, não é? Cada uma daquelas terras foi provida e foi dividida por inspiração. O profeta diz, eu podia entrar nesse estudo, mas cada uma daquelas tribos foi colocada ali em posição por um propósito. E havia 2 tribos e meias que ficaram deste lado do rio, e as suas mães, quando eles nasciam, elas clamavam e davam um nome, e isso era, colocava-os em posição na sua terra. Se lembram, quando esta mulher de Jacó dava à luz um filho, ela dizia, o seu nome será chamado qualquer coisa. Esse nome, cada um daqueles nomes tinha um certo significado e colocava-os, depois no futuro, essa tribo estava lá colocada por um propósito naquele espaço de terreno. Amém? Agora, diz o profeta, depois de nós entrarmos, não significa que nós estamos livres de guerras e dos nossos problemas. As guerras continuaram. Amém? Depois deles atravessarem o Jordão, mesmo depois deles colocarem as tribos e estarem na sua promessa e tomarem posse da sua terra, eles continuaram a passar por lutas e por problemas. Amém? E connosco é a mesma coisa. Depois de nós, então, recebermos a nossa promessa, nós continuamos a travar batalhas, nós continuamos a ter que ir ao encontro do inimigo, nós continuamos a ter que defender as nossas tribos. Amém? Nós continuamos a passar por tudo isso. Amém. Continuamos a ter que lutar por cada centímetro de terreno que nós temos. Amém? E eles matavam os amorreus, os heteus, os jebuseus e todas essas coisas, mas nenhum do meio deles, era ferido até que o pecado entrasse no acampamento. Amém? Eles lutavam as suas lutas, nenhum se feria, não precisavam de enfermeiros, não precisavam de sandálias, não precisavam de roupas durante toda aquela altura, a não ser que o pecado entrasse no acampamento. Amém? Uma vez Acã pegou numas túnicas da Babilónia que ele encontrou, uns despojos, e eles não deviam tomar nada daquilo. E ele encontrou aquilo tinha o seu preço, tinha o seu valor, e ele pegou naquelas vestes e escondeu-as na sua tenda. E depois, no dia seguinte, perderam-se 16 homens. E Josué parou a guerra, Josué mandou parar tudo, mandou-os a cada um para jejuar, para ir para as suas casas, porque tinha de haver pecado no acampamento. Amém? Da mesma forma que nós, quando estamos a travar as nossas batalhas e nós não vemos a nossa vitória, há pecado no acampamento. Há que parar tudo. Ou quando a obra de Deus não segue em frente, amém? Como devia ir, há pecado no acampamento. Há que parar tudo,
há que jejuar e há que ver onde é que o pecado entrou e extirpá-lo. Amém? Então eles só voltariam a ter vitória quando aquele pecado, quando aquela raiz do mal fosse arrancada e tirada do meio deles. Amém? Diz o profeta, vê porque é que este estudo, porque é que isto tem de ser ensinado. Porque é que nós temos de passar por estes ensinamentos? É para alinhar a igreja com a palavra de Deus. Alinhando com Deus, alinhando-os uns com os outros, andando perfeitamente, soberanamente, em toda a humildade perante todos os homens temendo a Deus. Em Efésios, no capítulo 1, esta é a escritura da adoção, diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É melhor nós acompanharmos, vamos abrir Efésios no capítulo 1 e vamos começar no versículo 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo. O versículo 4. Bem, Efésios capítulo 1, estamos no versículo 3, é uma introdução, versículo 4. Também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Amém? Ora, nós estamos aqui a ver mais uma vez, ele nos elegeu nele, ele nos viu, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Amém? Esta é a nossa fundação. Qual era a fundação do maligno? Não tinha fundação. Era o abismo. Era o poço sem fundo. Mas agora, esta é a nossa fundação, mesmo antes da própria fundação do mundo. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para quê? Que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Amém? Sempre isto. Amém? A escolha, a predestinação que nos escolheu, o selo foi colocado em nós. Porquê? Porque Deus nos conheceu e nós somos chamados a ser santos e irrepreensíveis, a andar em toda a santificação. Versículo 5. E nos predestinou, aqui está esta palavra, para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade. Ok? Ele nos predestinou, ok? Ou seja, explica ao profeta, não é que ele escolhesse, ora bem, eu vou escolher aquele e não aquele, não. Esta predestinação ele sabia quem seria filho. Ele sabia quem seria salvo até ao fim. Ele sabia quem iria perseverar até ao fim. Ele nos predestinou, ou seja, ele nos conheceu para filhos, nós somos filhos, de adoção por Jesus Cristo. Agora, esta adoção não é aquela adoção que nós estamos habituados a ouvir falar. A adoção que nós ouvimos falar era, por exemplo, nós andávamos perdidos e depois Deus nos trouxe para a sua família. Não é este tipo de adoção que estamos aqui a falar. Esta adoção nós somos filhos, mas passamos por um tempo de treino até estarmos prontos a receber o nome do Pai. Amém? E é por esse estudo que nós vamos passar hoje. Ora, Ele nos predestinou para filhos por Jesus Cristo segundo a sua vontade. Amém? Pela sua vontade, Ele nos viu, colocou o nosso nome. Amém? Nós somos chamados para a santificação, para o selo. Amém? Em Gênesis, no capítulo 1, Gênesis capítulo 1, eu vou ler, diz assim. E disse, não precisam de abrir, vamos só ouvir. Disse Deus, Gênesis capítulo 1,
e é no versículo 26, é o primeiro capítulo da criação de todas as coisas. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, todo o réptil que se move sobre a terra. Ora, esta palavra de Deus aqui, disse Deus, é Elohim, amém? Aquele que existe por si mesmo, que vive por si mesmo, por si só. Ora, Ele está aqui, Ele é Deus só Ele. Ok? Gênesis 2, no versículo 7, a seguir, diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, o homem foi feito alma vivente. Ora, aqui a palavra Senhor Deus já é Jeová. Amém? Jeová, aquele que existe por si mesmo e que agora criou algo por si mesmo. Criou um filho, algo como se fosse ele, mas menor. Ele como que se dividisse. Amém? Jeová Deus, aquele que existe por si mesmo. Ele já não é Elohim, Deus sozinho. Ele agora é Jeová, aquele que é Deus, existe por si mesmo, mas que agora já criou alguma coisa. Amém? E Ele criou o quê? Ele criou o pó, o homem do pó da terra. E o homem começou a viver. Amém? E Ele, então, Deus não é mais o que existe sozinho, o Elohim que está sozinho. Ele agora existe com a sua família. Amém? E entre estes dois pontos, Ele então tem já aquele livro da vida preenchido. Ele tem já, desde a fundação de todas as coisas, desde o princípio em que Ele estava só, até aqui, Gênesis 2, Ele agora já tem a sua família. Amém? Ele agora já tem todos estes atributos. Ele já passou de Elohim a Jeová, aquele que existe por si mesmo e que já criou alguma coisa. Amém? 1 Pedro, capítulo 1, diz: com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Ora, mesmo este cordeiro, este precioso sangue de Cristo, também tem a sua fundação lá antes da fundação do mundo. Também foi conhecido antes da fundação do mundo. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Onde? Na mente de Cristo. Amém? Na mente de Cristo, no plano de redenção, no plano da salvação. Se lembra, Apocalipse 17 falava da besta e dizia: aqueles que foram atrás à perdição eram aqueles cujos nomes não estavam escritos no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Quem é que vai ser enganado? Quem é que vai ser enganado por esta pessoa religiosa como Saul era, diz o profeta? Eleição olha para um conhecimento antecipado. Amém? Eleição requer um conhecimento antecipado. Amém? A predestinação já mostra um destino. Amém? Não se esqueça disso. Essa eleição está aqui. Amém? Aqui está. Antes da fundação do mundo. Agora, diz o profeta: eu era uns espinhos. Eu nasci em pecado, formado em iniquidade, vim ao mundo a falar mentiras. Isto é o que a Bíblia diz. Nasci no meio de pecadores. Mas, de repente, eu tornei-me um grão de trigo. Amém? Como é que isso aconteceu? Como é que foi isso? Eleição. Amém? O selo. Que Deus já sabia, antes da fundação do mundo, quem é que iria perseverar até o fim. E o que perseverar até o fim será salvo. Deus, antes da fundação do mundo, elegeu, fez a eleição para que o espinho devia se tornar um grão de trigo. Agora, eu sei que sou um grão de trigo,
Porque estou salvo. Como é que eu faço isso? Olho para trás e vejo que Ele predestinou isso há muito tempo. Continuando com Efésios capítulo 1, não sei se deixaram aberto, no versículo 4 diz: Ele nos elegeu nele, antes nos seus pensamentos, nele, nós, feitura sua, à sua imagem, nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o benefício da sua vontade. Amém? Segundo a sua vontade. Diz o profeta então, não há nada perdido. Sabendo isso, que ele sabia que este grande atributo nele iria projetar alguma coisa lá que ele podia salvar, então não há nada perdido. Amém? Então, quando fez isso, por esse conhecimento antecipado, por essa presciência, ele olhou e viu cada um que iria aceitar a verdade, a fundação. E então, ao fazer isso, ele disse, para salvar aquilo, a única forma que eu posso fazer isso é eu descer, eu mesmo, fazer-me carne, tomar sobre mim o pecado do homem, morrer por ele, para que eu possa ser aquele que vai ser adorado. Glória a Deus. Amém? Se Deus não viesse Ele mesmo e assumisse estas formas ao longo do tempo, a coluna de fogo, a nuvem, Cristo, a rocha, se Ele não viesse isso, não era Ele que era adorado. Ele tinha de fazer isto para ser Ele o adorado, porque Ele é Deus, objeto de adoração. E Ele tem de ser adorado pela sua criação. Agora nós estamos aqui com Efésios, estamos a colocar a igreja na sua posição. Onde ela pertence. Como nós somos chamados pela adoção. Deus adotou-nos para filhos. Nós somos filhos por nascimento, somos adotados e colocados em posição pelo Espírito Santo. Veja, eles eram todos hebreus quando atravessaram o rio, mas Josué dividiu a terra e deu a cada um a sua terra de acordo com aquilo que a sua mãe no nascimento tinha dito, ou aquilo que o Espírito Santo, onde o Espírito Santo lhe tinha dito para ela os colocar. Amém? E esta é a adoção. Amém? Não é que nós éramos filhos de outro e fomos adotados. Não, nós somos filhos por nascimento. Nós estamos, então, a passar por este êxodo e depois nós somos colocados na nossa possessão. Amém? A herança é-nos dada. Amém. Efésios, agora o versículo 6. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Amém? No amado, com letra maiúscula. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, dos pecados, segundo as riquezas da sua graça. Pecados, diz o profeta. Reparou? Pecados. Sabia que Deus não condena um pecador por pecar? Ele condena-o por ser um pecador. Se um pecador fuma um charuto, Deus não o condena por isso. Ele é um pecador na mesma, veja. Ele não tem pecados, o pecador. Ele é apenas pecador. Ele não tem quaisquer pecados. Mas você tem pecados, você que é cristão. Repara que ele está a falar, vê que ele está a falar para a igreja, está a colocá-la em ordem. Vê a perdão de pecados, pecados com plural, pecados. Nós cometemos pecados, mas o pecador é apenas um pecador. O pecador está em pecado, no singular.
Quando a Bíblia fala pecado no singular, é mergulhado no pecado. Os filhos cometem pecados. Amém? Agora, o que é a adoção? A sua adoção não é o nascimento. Vamos ver o que é a adoção e encontrar aqui um ponto para terminar. A sua adoção não é o nascimento. A sua adoção é quando é colocado no lugar. Amém? Quando é colocado no lugar. Quando você nasceu de novo, quando nós nascemos do Espírito de Deus, nós somos filhos de Deus. Mas nós fomos predestinados. Agora, aqui está o que eu estou a tentar que entendam. Porque, por estes filhos, por causa destes filhos dos últimos dias, veja, nós fomos predestinados para a adoção. Agora, no Velho Testamento, quando um filho nascia numa família, ele era um filho quando nascia, já era filho. Porque ele nasceu dos seus pais, ele era um filho da família e era herdeiro de todas as coisas. Agora, no entanto, este filho era criado por tutores. Amém? Gálatas capítulo 4, Paulo diz, no versículo 1, digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores, curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Adoção. Deixe-me mostrar-lhe porque que ela é feita agora. Um pai tem um grande reino que ele governa. Agora nasce um filho. Ele fica tão contente. Isso é Deus. Assim, você sabe o que é que o pai faz? Ele encontra o melhor criador, o melhor instrutor, o melhor tutor, o melhor professor para o seu filho. Assim, se um homem natural pensasse isso, o que é que Deus pensa para os seus filhos? O melhor que ele conseguir encontrar. Amém? Ele vai encontrar o melhor criador, o melhor tutor para nos criar nessa admoestação. Amém? E a Escritura diz que o Espírito Santo é o nosso aio. Sabe o que é o aio? Era aquele que andava ao lado dos príncipes para os instruir, para os ajudar, para os guiar. Amém? Assim, ele quer um homem, um tutor que seja honesto. Agora, ele não quer um homem que diga, olha, Júnior, faz o que quiseres. Sim, ele está bem, ele é um bom rapaz. Dá-lhe uma palmadinha nas costas e põe-lhe um chapéu na cabeça. Não. Esse homem seria despedido imediatamente. Claro, ele quer um homem que seja fiel. Ele quer um homem que seja verdadeiro. Ele quer um instrutor capaz. Se aquele rapaz não está a comportar-se em condições, aquele tutor vai e mostra-lhe isso. Diz-lhe isso. Se não, diz-lhe o que é que ele está a fazer certo, diz-lhe o que é que ele está a fazer errado. E Deus tem o Espírito Santo para fazer isso. Amém. Deus tem o Espírito Santo para nos ser o tutor, para nos orientar no caminho certo. E lembre-se, isto é tudo para quê? Para a adoção final. Amém? Ou seja, para nos colocar na herança. Para nos colocar do lado de lá do Jordão. Amém? Nós estamos neste momento no terceiro êxodo. Nós estamos neste momento no processo do rapto. E o que é que o Espírito Santo está a fazer? Ele está a orientar-nos para chegarmos à verdadeira adoção. Amém? Que é tomar posse da herança. Esse é o tutor, esse é o professor, o instrutor que ele tem para criar os seus filhos. Agora, o que é que acha que aquele tutor iria dizer se ele tivesse de chegar ao pai e dissesse: o seu filho está a portar-se muito mal? Digo-lhe, esse rapaz, esse filho que você tem, esse é um renegado. Ele é um malcriado. Nunca vi um rapaz assim.
Nunca vi uma pessoa daquelas. Sabe o que é que ele fez? Aquela rapariga. Veja, eu não sei o que é que vai fazer, o que é que tu vais fazer com ela. Sabe que mais? Ela parece assim, está toda pintada, comporta-se como qualquer filisteia, ela comporta-se dessa maneira. O que é que o Espírito Santo, é isso que o Espírito Santo, diz o profeta, tem a dizer da igreja de hoje. Foi isso que aconteceu. Imagina, não acha que aquele homem, o Espírito Santo, ficaria corado na presença do Pai? Não acha que ele fica assim quando tem que dizer uma coisa dessas? Bem, eu falo, mas ele não ouve. Eu disse-lhe isso. Eu pulo a ler ali no livro. Eu mandei um ministro lá, que foi lá para lhe mostrar que Jesus Cristo era o mesmo, ontem, hoje, eternamente. E sabes que mais? Ele foi buscar um daqueles pastores de cabras, trouxe-o, e ele disse-lhe que isso era para outro tempo, para outra era. E depois, sabes que mais? Eles pegam nesta coisa que tem lá, chamada televisão. Pegam naquela coisa. E lá aparecem estas mulheres a fazer barulho, a fazer estas coisas, meias vestidas, meias nuas. E muitas das suas filhas, e Deus diz, não pode ser. E o Espírito Santo diz, sim, estão a fazer isto, estão a fazer aquilo. E alguns deles, no entanto, estão a pedir por um verdadeiro reavivamento. Ó Pai, alguns querem mesmo. Alguns lá realmente querem. Alguns realmente andam na linha, andam em ordem. Esse é o meu filho. Esse é o meu filho. Acha que ele já está crescido o suficiente? Acha que ele já está maduro? Sim, diz o Espírito Santo. Acho que sim. Aquele já está pronto. Eu dei-lhe os testes. Eu provei-o, eu testei-o desta forma e daquela. Eu deixei que ele ficasse doente. Eu pulo aqui debaixo disto. Eu dei-lhe com os pés. Eu deixei que o diabo fizesse tudo com ele o que ele quisesse. Ele levanta-se novamente, crendo na mesma coisa. Este é o verdadeiro filho. Amém? Ele levanta-se novamente. Eu fiz com que ele ficasse doente. Eu fiz isto. Eu mandei para o hospital. Eu mandei para aqui. Eu fiz isto. Eu fiz aquilo. Eu pus a esposa contra ele. Eu pus os vizinhos contra ele. Eu pus tudo. Isso não faz diferença. Ele disse, teu filho disse, ainda que ele me matasse, ainda assim eu vou confiar nele. Eu matei a família. Eu tirei-lhe isto, eu fiz aquilo, eu fiz tudo isto, eu fiz isto, aquilo e mais não sei o quê. E no entanto, ele levantou-se, ainda que ele me matasse, ainda assim eu o vou servir. Glória a Deus. Ele é meu. Bem, acho que temos de o chamar para um lugar especial e ter a adoção. E agora, o nome dele, diz o Pai, sabe, o nome dele vale tanto como o meu nome, em qualquer cheque. Ele é meu filho. Eu o adotei para a minha família. Ainda que ele fosse meu filho desde que nasceu, desde que ele recebeu o Espírito Santo, ele é meu filho. Mas agora eu vou colocá-lo em posição de autoridade. Quem ele despedir, está despedido. Quem ele contratar, está contratado. Diz o pai de família para a sua casa. Amém? Aquilo que ele ligar na terra, ele ligará no céu. Aquilo que ele desligar na terra, eu desligarei no céu. Amém? E Deus fez a mesma coisa com o seu filho, quando ele levou Jesus ao monte da transfiguração. Amém? Ele viu que realmente o seu filho estava pronto para tomar a posição de autoridade. Ele levou aquelas testemunhas, é a mesma coisa que o pai de família fazia. Ele pegava no seu filho, depois dele passar por aquele processo de instrução, colocava-o num lugar de autoridade, dava-lhe o seu anel ou a sua túnica, qualquer coisa, e dizia, realmente, este meu filho está pronto.
realmente este meu filho está numa posição de autoridade. Ele passou por todas as provas, ele passou por todos os testes, ele tem realmente a verdadeira instrução, ele sabe se comportar como um rei. Ele está pronto para ser recebido na corte e o seu nome vale tanto como o meu, porque ele é herdeiro de todo o reino. Amém? E Deus fez a mesma coisa com Jesus no Monte da Transfiguração. Ele pegou em Pedro, Tiago e João, essas testemunhas, estas 3 testemunhas na terra. Ali estava Jesus, estava Moisés, estava Elias, estava Deus, lá no monte. E ele ficou lá no monte, lá naquela montanha, e eles olharam e Jesus foi glorificado. Recebeu a veste do Pai e foi glorificado aos olhos deles. Ele vestiu com essa túnica da imortalidade, amém? Que brilhava, que resplandecia, amém? E ele disse eles disseram que olhavam e a sua túnica resplandecia como o sol. E uma nuvem estava sobre ele. Pedro e Tiago e João que prostraram-se sobre o seu rosto. E depois, quando Pedro voltou a olhar, a glória tinha saído de Jesus. Eles viram só Jesus e saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Amém? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O seu nome agora é tão bom como o meu, serve tanto, vale tanto como o meu próprio nome. Amém. E a partir dali, ele foi chamado o Senhor Jesus Cristo. A partir dali, ele pôde realmente, no dia de Pentecostes, Pedro pôde se levantar e pôde dizer: arrependei-vos e sede batizados em nome de Jesus Cristo. Essa é a adoção, é a colocação, a imposição de autoridade dos filhos. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Vamos orar. Podem vir os músicos, entretanto. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aquele que nos conheceu desde antes da fundação do mundo, nós vimos aqui agora, nós queremos realmente que Tu tens uma grande herança para colocar na nossa mão. Senhor, oramos, Pai, neste momento, para que estas maravilhas, Pai, para que esta palavra maravilhosa seja pregada, Pai, não só aqui, mas a mais corações, Senhor. O profeta dizia, este estudo, a adoção, Efésios, ele dizia, eu não prego isto no campo missionário, eu não prego isto não é para evangelistas, isto é para os verdadeiros filhos e filhas, isto é para a igreja madura, isto é para a noiva, amém? Eu não vou às denominações pregar estas coisas, isto é para a noiva, isto é alimento de verdadeiros filhos e filhas com o verdadeiro fundamento. Isto não é para meninos, isto é para verdadeiros filhos, isto é para os colocar em posição de autoridade, isto é para os colocar em posição de autoridade, de receber aqui já a glória do Teu nome, Pai. Senhor, ajuda, Pai, ajuda, Senhor, a que outros possam receber estas maravilhas, Pai. Ajuda a que outros possam ser igualmente abençoados, Pai, com estas boas novas, Pai, com estas bênçãos vindas de Ti, Pai. Abençoa, Senhor, a cada um de nós, Pai. Abençoa, Senhor, todos nós, Pai, que nós possamos realmente ser adotados, se ainda não fomos. Nós possamos ver esta cerimónia aproximar-se, Pai. Senhor, estamos nesse processo do êxodo, Pai. Estamos, Senhor, caminhando para receber a plenitude da herança, Pai. Senhor, enquanto aqui estamos, ajuda-nos, Pai, a estar santificados. Ajuda-nos, Senhor, a fazer essas boas obras para que Tu nos chamaste. Tu nos separaste para um caminho, Tu nos colocaste separados, Pai, e nós, agora, compete-nos a nós continuar neste fundamento. Como Paulo dizia, não nos desviarmos,
por qualquer palavra, por qualquer escândalo, só porque alguém diz isto, só porque alguém abandona a mensagem, só porque alguém fala contra a mensagem, só porque os nossos amigos não querem saber da mensagem, só porque os nossos familiares não querem ouvir a mensagem. Senhor, isso não nos pode tirar da mensagem. Isso não nos pode tirar do nosso lugar, Pai. Nós damos-te graças por Tu nos conheceres a nós, por Tu colocares o selo sobre nós, por nos elegeres desde antes da fundação do mundo, Pai. Agradecemos, Pai, por prosperares esta palavra, Pai, por estas 3.000 mensagens, Pai, em África, em 2 meses. Senhor, são obras dignas, Pai, de uma grande obra missionária, Pai. Senhor, outros pontos do mundo não têm esse privilégio, Pai, que tu tens feito, Senhor. Agradecemos, Pai, por mais uma mensagem estar pronta, Pai. Damos-te graças por isso, Pai. Ajuda-nos neste novo ano, Pai. Ajuda-nos, Pai, nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém, Jesus. Amém. Eu encontrei uma mensagem de novo ano que o profeta falou à sua congregação e eu queria ler aqui, porque realmente coloca bem todo o desejo. Nós podemos desejar um bom ano, nós podemos desejar um feliz ano novo, nós podemos nem prestar atenção a isso, é mais uma página que se arrancou do calendário, e no fundo é isso, mas o profeta, na mensagem Apocalipse, capítulo 4, parte 1, ele diz: eu desejo a cada um de vocês, a todos, um novo ano com grande sucesso, com grande bênção, com saúde. O maior que eu posso desejar, Deus esteja convosco. Possam crescer fisicamente, espiritualmente, financeiramente, materialmente, tudo o que Deus vos possa dar, eu oro para que Ele o faça. Amém? E esse é, sinceramente, o meu desejo também e é o desejo de todos nós, a cada um. Amém? Que Deus nos ajude em todos os aspectos. Amém? Se Ele nos puder dar um destes aspectos, é ótimo. Mas se Ele nos puder dar todos, é esse, sinceramente, o nosso desejo. Amém?